Seja muito bem-vindo, bem-vinda, entra no ar episódio A Hora da Ação. Comigo, Leonardo Lopes, que é transmitido com exclusividade para a nossa, a sua web rádio CBR e também no canal lá no YouTube, A Hora da Ação. Então vamos juntos e bora lá! É com grande energia positiva, entusiasmo e muita gratidão a você que inicia o podcast de hoje. Aqui vamos conversar algo bem simples, mas muito importante para todos nós, que é como fazer as coisas darem certo e prosperar. Ao mesmo tempo que é simples, parece desafiante, parece impossível ou até mesmo ilusório, mas não, é perfeitamente possível, independente da situação que estamos vivendo, que o mundo está passando, porque sempre a gente sabe da grande verdade que existe. Enquanto uns reclamam, outros estão prosperando, felizes. Existe um segredo, um conjunto de segredos que fazem essas coisas acontecerem, fluir para a vida de uns e para outros ficar travado. Não tem a ver apenas com o lado espiritual, apenas com saber mais que outras pessoas, né? Ter mais capacidade, não. Muitas vezes isso faz pouquíssima diferença. O que faz a total diferença é o como a pessoa age diante das situações que todos estamos vivendo de maneira semelhante. Então, qual é o primeiro princípio para desbloquearmos, digamos, a prosperidade e fazer as coisas darem certo? Não apenas financeiramente falando, mas também em outras áreas da nossa vida, na saúde, em qualquer situação que precisamos melhorar. E a gente sabe o que precisa melhorar, né? Todos nós sabemos situações que nós precisamos e devemos melhorar, mas muitas vezes a gente terceiriza a culpa para outras pessoas, até para o governo, para familiares, e não toma autorresponsabilidade para si mesmo. Qual é o primeiro princípio para a prosperidade começar a entrar dentro de nós? É saber da verdade, a única verdade que faz a gente enxergar tudo isso. Nós estamos aqui na vida, nessa vida por enquanto terrena, para fazer o melhor a cada dia e crescer. O melhor significa crescer, evoluir, né? Tanto espiritualmente como no conhecimento, em negócios, em qualquer área. Evolução é a palavra-chave. Você não pode ficar guardando seus tesouros enterrados. Você precisa fazer esses tesouros transbordar em mais, né? E existe até para os religiosos uma certa passagem que isso fica bem claro, que a gente não pode enterrar os nossos talentos, né? Independente de religião, isso é na prática o significado da prosperidade. Você não pode guardar aquilo que você tem de bom, aquilo que o seu Deus, né, o nosso Deus, nos presenteou, digamos, né? Então, o que nós temos de conhecimento, de habilidades, de corpo mesmo, né? Perfeita saúde, temos que usar isso para prosperar, para fazer coisas grandes surgirem e não ficarmos ali parados, né? Se tornando refém do mundo, enquanto outras pessoas não têm o que nós temos e conseguem muito mais resultados, né? Quantas histórias a gente sabe por aí ao redor do mundo de pessoas com situações muito ruins, até fisicamente, no local, ambiente, situações que tinha tudo para ser um bandido, digamos assim, e é uma pessoa próspera, uma pessoa que consegue superar as limitações físicas, limitações financeiras e vai adiante. Então, as limitações que muitas vezes prendem algumas pessoas, outras não se prendem com isso. Por quê? Porque o jogo fala mais alto. O que é o jogo em si? O jogo é o seu objetivo. Qual é o jogo na sua vida? A sua vida, a gente tem que ter um objetivo. Na minha, eu tenho o meu objetivo. Na sua, você tem que ter o seu objetivo. Porque se a gente não tiver um objetivo claro, qualquer lugar serve, qualquer caminho vai servir. E aí, não tendo uma direção, não tendo um comando, nada vai fluir. Aquela música do tal Zeca Pagodinho faz as pessoas não quererem comandar a própria vida e deixar a vida levar. Só que a vida não leva para lugar nenhum se você não a controlar, assim como um barco, né? O mar não leva você para lugar nenhum bom se você não estiver controlando. Pelo contrário, vai levar para lugares horríveis e vai fazer você afundar se você não estiver no comando do navio ou não tiver alguém no comando. Só que na nossa vida a gente não pode botar outra pessoa no comando, diferente no navio, no barco, pode botar até outra pessoa comandando, né? Mas claro que é bom saber também comandar. Agora, em nossa vida pessoal, não há possibilidade de botar outra pessoa comandando, né? Uma outra pessoa assim como você que vai comandar a própria vida, não tem como. Às vezes nós temos essa tendência de querer comandar a vida de outras pessoas
e de deixar que a nossa própria vida seja comandada pelos outros, pelo governo, digamos, né? Jogando a culpa em terceiros, porque isso às vezes soa como um alívio, né? Eu tô, né, assim por conta disso, por conta dessa situação, por conta do governo, por conta da minha família, e vai vindo aquelas dezenas e centenas de desculpas. Então, como fazer para a nossa vida fluir cada vez melhor? Um princípio muito básico, mas importantíssimo, é exatamente essa regra. Nós temos que possuir a certeza de que tudo nessa vida nasceu para prosperar, para crescer, para evoluir e não para ficar estagnado. Nós não somos um bonsai. Um bonsai, né, fica ali plantado num local pequenininho, as raízes atrofiadas, é bonitinho, é pequenininho, mas não expande. Nós não podemos ser um bonsai na nossa vida, nós precisamos ser um hortelã, né? E como qualquer outra planta que se expande, que cresce, que rasga o chão, né? Às vezes até nas ruas a gente percebe raízes e árvores que vão arrebentando o chão, porque a prosperidade está em tudo, até nas plantas, nos animais, tudo busca a expansão, né? Nada pode ficar estagnado, parado. Então, quando nós ficamos parados, né, o que acontece? Coisas boas não vão fluir, nada vai começar a fluir, porque a gente não está em movimento. O movimento gera a prosperidade, gera as coisas fluírem. Acima de pensar, por exemplo, em dinheiro, pensar em objetivos apenas financeiros, nós temos que entender o jogo, o contexto, qual é o seu próprio objetivo. As pessoas de sucesso, elas não estão correndo apenas por resultado financeiro, até porque dependendo do nível que a pessoa se encontra, um pouco a mais, um pouco a menos, não vai fazer a mínima diferença, né? Mas as pessoas continuam trabalhando, continuam fazendo o que fazem pelo simples fato de ter um jogo, né? O jogo que elas jogam não é o que a maioria das pessoas jogam. O jogo da sociedade, das massas, digamos assim, é conseguir pagar as contas, é conseguir estar, digamos, estável, né? Que isso não existe, mas é uma utopia criada na mente das pessoas, né? Não existe estabilidade. Então esse é o jogo que a maioria das pessoas joga. Agora, quem prospera não joga esse jogo de curto prazo, joga um jogo de longo prazo, de médio prazo, de longo prazo, focado em metas, em objetivos, em propósito. Mesmo quando as metas já forem atingidas, sempre há uma próxima meta. E as outras pessoas acham que esse fato é uma ganância, é uma prepotência ou qualquer outra coisa negativa. E na verdade não. Na verdade é o que todos nós deveríamos ter, que toda criança quando nasce quer, né? É sempre mais e mais e realizar aquilo que deseja. E depois que a gente vai crescendo, a gente vai acostumando que as coisas nem sempre acontecem como deve acontecer e vai surgindo um monte de limitações. Mas quando a gente vem no mundo como criança, nós queremos fazer aquilo que nos dá vontade. E depois que a gente cresce, a gente se acostuma que as coisas não fluem muito bem, nem tudo dá certo e vai entrando um monte de limitações na nossa mente que começam quando criança, né? Muitas das vezes, pelos diversos contextos, e depois a gente não consegue mais percorrer atrás de objetivos. Aquele sonho que tinha quando eu era criança, muitas vezes acaba sendo ignorado ou até esquecido, né? Por conta de outros fatores. Mas a gente não pode deixar que nenhum fator, nenhuma influência tire o nosso rumo, o nosso foco. Temos que possuir um foco bem claro, bem nítido, independente do que as outras pessoas ao nosso redor nos dizem. Então, a prosperidade para fazer as coisas fluírem é viver um jogo de harmonia, de propósito, não ficar apenas focado em um objetivo pequenininho de pagar umas contas ou de ter uma saúde normal, estável, né, e vivendo a vida. Não, é ser além do que a média das pessoas consegue, né, e de poder ter a liberdade para realizar aquilo que realmente você deseja. E essa liberdade é diferente do que outra pessoa deseja, mas cada um de nós temos e devemos ter, porque algumas pessoas perderam já essa noção do que querem, né, a noção do que realmente desejam e acabam se tornando pessoas frustradas. Então não perca essa noção, né, do jogo que você quer jogar. Como eu digo, por que eu digo isso, jogo, né? Porque o jogo é assim, estratégico, né? Quando a gente vai jogar qualquer jogo, a gente tem que ter estratégias para fazer ganhar aquele jogo. Então na nossa vida, o jogo é ganhar, nunca é perder. Mas claro que perder faz parte do aprendizado. Mas sempre é um jogo, ganhar
perder, mas nunca parar de jogar, nunca se frustrar e ficar contra o jogo. O que acontece é que muitas pessoas são contra o sistema, são contra o jogo das coisas, não gostam do capitalismo, não gostam das situações que rondam o nosso país, que na verdade é apenas o jogo, e as pessoas estão se colocando fora do jogo. O jogo não vai parar de funcionar como ele funciona, o mundo é como é, e a pessoa, aceitando ou não, ela está dentro do jogo, só que se ela não quiser jogar, ela vai ser sempre a pessoa que perde. Simples assim. O jogo existe, o jogo do mundo está aí, e quer a pessoa queira ou não jogar esse jogo, ela já está dentro do jogo, ou como possível ganhadora, ou como já perdedora, se a pessoa não for nem iniciar a jogar o jogo, né? Então é assim que a vida funciona, e nós precisamos entender e partir para ação, atitude, né? Por isso que o nosso programa se chama aqui A Hora da Ação, porque sem ação nada adianta, nenhum conhecimento adianta se ele não se transformar em sabedoria, né? E a sabedoria, onde é que ela está? A sabedoria está em aprender com os erros, em aprender com a experiência, né? Em aprender com tudo que nos cerca, com as nossas próprias atitudes, com as nossas próprias ações. Ações geram coisas, geram acertos, geram erros, e essas ações vão gerar novas ações cada vez mais assertivas. Então não busque ser perfeito, porque não existe a perfeição, existe um jogo do propósito, o jogo de vencer, né? E quando digo vencer, não significa que você vai derrotar, né, as outras pessoas, destruir, mas sim vencer tudo aquilo que vem contra os seus princípios, tudo aquilo que vem contra o seu objetivo, e às vezes é outras pessoas. Sim, você precisa vencer isso que está, não destruir a pessoa em si, mas destruir o contexto, vencer aquela situação. Uma pedra que te joga, você tem que pisar em cima dessa pedra e escalar ela, fazer ela se tornar um degrau, né, e empilhando as pedras até chegar aonde você deseja chegar. E não é um até e depois parar, é um até constante, é etapa a etapa. Não é necessário a gente ver todos os degraus de uma mesma escada para chegar lá no topo. Não é necessário também a gente ver um caminho de uma estrada, né, ou de uma viagem inteira para a gente saber que a gente vai chegar lá. Não é assim que funciona, né? E nunca vai funcionar. A gente não consegue ter claramente, né, tudo dentro do mapa, tudo dentro da nossa cabeça, saber todo o trajeto, mas a gente precisa dar o primeiro passo. A partir do primeiro passo, os outros passos vão ser abertos para nós, os caminhos vão começar a abrir. Então, quando você está numa escuridão, está com farol, você não consegue ver a muita distância, mas você vê ali os próximos metros à sua frente. Isso é o suficiente para você andar, e depois, conforme você vai andando, os outros metros mais adiante vão sendo iluminados pela luz, e assim vai fluindo. Então, você não precisa ver todo o trajeto, mas não pode ter medo, porque muitas pessoas ficam com medo do que vem para frente no trajeto, que claro, tem perigos, em todo o trajeto da vida a gente tem perigos, e se você quiser olhar todo o trajeto para só depois percorrer, quiser examinar o trajeto inteiro, ou estudar pessoas que já passaram por aquele trajeto para fazer diversas evidências e descobrir se você deve ou não ir para aquele caminho, se ficar muito preso nisso aí, você nunca vai avançar, né? E os caminhos, digamos, mais perigosos são os caminhos que muitas das vezes levam a resultados grandiosos que muitos não percorrem justamente pelo medo. Então, aquele que enfrenta esses medos tende a percorrer caminhos um pouco mais desafiantes, mas caminhos que levam a glórias muito maiores, né? Simples assim, porque a maioria das pessoas não passa por onde é mais difícil, né? Busca o atalho, busca o caminho mais fácil, e o caminho mais fácil se torna o mais difícil a médio e longo prazo, porque não gera frutos, não gera resultados, gera sim resultados, mas resultados ruins, resultados negativos, né? Então o que parece mais fácil geralmente se torna mais difícil, e essa é a grande sacada que temos que entender. O que o mundo tenta buscar, as facilidades, na verdade é as dificuldades que está apontando para si mesmo. Então a gente tem que encarar aquilo que for necessário, não importa se é fácil, não importa se é difícil, mas nós precisamos encarar como o mundo funciona, jogar o jogo e buscar ganhar sempre mesmo. Agora, qual é o outro princípio para a gente fluir e prosperar? É visualizar. O que é visualizar? É a gente ter na nossa mente uma imagem clara do que queremos conquistar, da vida que nós vamos ter daqui a um certo tempo, um tempo breve, ter essa clareza que até o final do ano
estarei com tanto de resultado financeiro, com tanto de resultado na saúde, no conhecimento, em qualquer das suas metas, né? Buscar ter essa visualização clara. Agora, se você não consegue nem se visualizar com aquele resultado que deseja, você quer, né? Entre aspas, mas não consegue nem visualizar aquilo se tornando real, então tem grandes chances de nunca se tornar realidade, porque se você não enxerga, se você não consegue se ver naquela situação, como é que aquela situação vai se tornar real? Nunca vai se tornar real, porque você está distante dela. E todas as pessoas de sucesso, elas se visualizam, criam metas, muitas vezes desenham, tiram fotos e deixam isso bem claro para que de fato ela nunca se esqueça diariamente com distrações. O mundo está jogando um monte de imagens de mortes, imagens de pessoas sofrendo, imagens e mais imagens negativas. Então é importantíssimo a gente fugir dessas imagens, porque o nosso cérebro armazena imagens. Tenta pensar agora aqui, como eu já até falei em algum episódio com certeza, mas lembrando, tenta pensar em algo aqui, por exemplo, pense agora em um porco, um animal. O que vai acontecer? Você vai pensar o porco. Agora se eu falar, não pensa em um porco, o que aconteceu? Você pensou também no mesmo porco, mesmo falando para não pensar. Então, se você assiste coisas ruins, né, até mesmo fatos verdadeiros que acontecem no mundo, mas são fatos ruins, aquilo, por mais que assim você não queira ficar com aquilo na sua mente, aquilo vai ficar obrigatoriamente, porque não adianta eu dizer que eu não quero ter aquela imagem de um assassinato na minha mente, que eu vou ter aquela imagem de um assassinato na minha mente, querendo ou não querendo. Se você visualizou ou se pensou naquele fato, naquela situação, aquela imagem já está na sua mente e vai ficar te aterrorizando, né? Porque tudo que a gente vê em imagem. Imagem impacta muito mais as emoções, os sentimentos, e isso trazem micro-reações que muitas vezes não percebemos, mas essas micro-reações vão nos trazer medo, vão nos trazer pânico, pavor, dificuldade de falar, né? Dificuldade de relacionar com pessoas estranhas. Então, todos esses medos são implantados através de situações que acontecem e faz com que mais dessas situações se repitam, porque a gente fica meio que viciado em coisas ruins, né? As notícias ruins, o sensacionalismo vicia a pessoa a querer cada vez mais aquilo. Isso faz a pessoa entrar num loop da destruição terrível. É um loop de ficar vendo destruição, de ficar cada vez mais deprimido sem perceber, como se fosse um vício, né? O vício de qualquer dependência química. Essa é uma dependência emocional, não física, mas é uma dependência emocional. Existem várias dependências emocionais que afetam bastante, se não até mais do que uma dependência física, né? Porque uma dependência física, se a pessoa tiver a mente boa, consegue vencer a dependência física. Agora, uma pessoa que tem dependências mentais, né? Não estou dizendo problemas mentais, mas dependências mentais de não conseguir se controlar os desejos, não conseguir se equilibrar, tem muito mais risco de pegar uma dependência até mesmo química, física, né? Por conta de que a mente é que governa tudo. Se você não governa as situações, você não tem governança sobre si mesmo, fica muito mais difícil. Então, visualizar-se naquilo que você almeja é muito importante, e agradecer por aquilo que nós já somos, já temos, e os próximos passos vão fluindo assim como uma estrada. A estrada, a gente só vê o próximo passo, próximo caminho quando a gente vira a curva. Não tem como você saber de cabeça todo o trajeto se você não tiver percorrido ainda, a menos que você tiver percorrido. E mesmo quando a gente já percorre o caminho e vai a segunda ou terceira vez, não necessariamente você decora tudo de cabeça, as curvas de tudo que vai acontecer, mas você vai andando, você tudo que vai vindo, né, vai fazendo você andar para o próximo caminho, vai nas setas, vai nas pistas, e você caminha e chega no objetivo. Não precisa necessariamente saber de cor, né, todo o trajeto, né, mas sim andar o próximo passo, descobrir qual é o próximo passo, se você vira à direita, se você vira à esquerda, e assim você vai chegar em qualquer objetivo, né? Você vai perguntando, por exemplo, não estou com ZPF na rua, mas quer chegar em algum lugar? Vai perguntando, quem tem boca vai a Roma. Na nossa vida é a mesma coisa. Você tem um propósito de algo muito grande que você não sabe nem ideia de como chegar lá, comece, dê o primeiro passo. Aí não sei nem dar o primeiro passo, pergunte a alguém qual é o primeiro passo daquilo que você deseja, e depois, aí não sei o próximo, vai também perguntar a alguém o próximo passo, vai pesquisar na internet, vai encontrar com pessoas que já percorreram esse processo, e aí de pistas em pistas vai chegar em qualquer objetivo que deseja. Tudo são pistas, né? O sucesso dessa pista, a pobreza também dessa pista, né? Tudo que existe tem pistas
para se descobrir, e você percorre e busca as pistas que quiser. Essa é a verdade, a gente busca as pistas que convém, né? Tudo já foi criado, muitas coisas já foram feitas por diversas pessoas e só depende de nós escolher qual caminho seguir, olhar as pistas e chegar lá também, né? É aquela máxima: se um pôde, outros também podem, se seguir o mesmo trajeto, se seguir a mesma trajetória e estiver disposto a enfrentar as coisas ruins, entre aspas, que surgem no meio do processo, porque coisas ruins que surgem, mas que no final o resultado é bom, não são coisas ruins, são desafios que precisam ser enfrentados. Agora, coisas boas, entre aspas, que são atalhos, na verdade são coisas ruins, são caminhos perversos, são caminhos que te desviam do foco. Então, não busque o mais rápido, não busque o mais fácil, mas busque o que é importante, o que é necessário, o que é a pista que te leva aonde quer chegar, né? Então, isso é aplicável em qualquer objetivo, profissional, pessoal, enfim, tudo que a gente quer. Com certeza teve alguém que percorreu aquele caminho. Então, se percorreu, tem pistas para seguir lá, mesmo que não seja exatamente igual, porque a vida de ninguém é igual, mas tem certas pegadas que nós podemos reproduzir e seguir aquele caminho semelhante. Agora, outro princípio para deixar as coisas fluírem naturalmente e prosperar é a governança, é governar. Eu falei aqui de autorresponsabilidade. A governança tem muito a ver com isso. A governança é quando você consegue governar o seu cérebro daquilo que você tem que fazer, governar as situações ao seu redor e não estar refém, né? As pessoas que não têm governança, elas costumam falar muito do governo, elas costumam falar das outras pessoas que de fato têm governança positiva, outras governanças ruins, mas as pessoas no geral que não têm governança sobre elas mesmas costumam falar do governo, da governança de outras pessoas, não apenas só do governo politicamente falando, mas de outras pessoas que comandam, que chefe, costumam falar de empresários, costumam falar de pessoas que têm cargos de governança, porque elas não possuem a própria governança, então reclamam de outros que têm governança, né, e que na verdade governam sobre ela porque ela não é capaz de se autogovernar e de evoluir, né? Então quem não se autogoverna vai ter alguém que vai ter que governar, né? Então busque cada vez mais governar, né? Seguir outros que já governam, aprender com quem já governa e seguir o mesmo processo para chegar adiante. Isso em vários âmbitos da nossa vida. A governança é ter essa liberdade, é muita liberdade. E essa liberdade às vezes assusta as pessoas que não têm ainda muito certo conhecimento sobre algo, né? Sobre aquele caminho, né? Ter governança exige coragem para admitir erros, para admitir acertos também. Então, os cargos mais executivos, digamos assim, e nossa vida é como se fosse uma empresa, mesmo que você não tenha empresa, mesmo que você não gerencie nenhum negócio, a nossa vida é como se fosse uma empresa e você é o cargo executivo. Então, exige responsabilidade, exige você comandar o caminho, comandar a vida e não tentar jogar a culpa para outras pessoas. Então, pode ser que na sua vida profissional você não seja um cargo executivo, mas na vida pessoal nós somos o cargo executivo, só que muitas vezes terceirizamos esse cargo para outra pessoa, queremos deixar a culpa, né, entre aspas, que é de outra pessoa, é de um governo, enfim, de alguém externamente, não de nós mesmos. A culpa sempre é nossa, tanto do sucesso como do fracasso, a culpa é sempre nossa. Mas tem vários fatores que acontecem, que intervêm. Ok, ocorrem fatores, mas a forma como você governa sobre esses fatores é que vai dizer o resultado. Então, parece duro, mas é a realidade, e é assim que a vida é como é, né? Então a gente precisa enxergar isso, ter clareza, porque quanto mais a gente se vitimiza, mais a gente tem medo, mais a gente nunca avança, né? Então isso é uma verdade um pouco dura, mas que a gente analisa com calma, com transparência, com meditação, a gente entende que é pura verdade. Nós temos essa força de governar, mas muitas vezes deixamos para outras pessoas governar, e quando a gente deixa outras pessoas governar, elas não querem o melhor para nós. Só nós temos a certeza, quando nós conhecemos o caminho, do que devemos ou não devemos fazer. Agora, outro princípio muito importante para prosperar é o network.
Lembra que eu falei da importância de encontrar pegadas, de encontrar caminho que outras pessoas já percorreram? Aí entra no network. Network é fazer amizades saudáveis, pessoas ao redor que já percorreram aquele caminho ou que estão juntos nessa trilha para fortalecer as quedas. Na hora que você cair, essa pessoa vai te ajudar. Na hora que outra cair, você também vai ajudar. Já comentei aqui sobre network também. Network é isso. Network não é ser um oportunista. Oportunista é aquele que se junta a outras pessoas por interesse financeiro, por qualquer outro tipo de interesse. Mas o network verdadeiro é você se tornar amigo de pessoas que estão no trajeto com você e estar disposto a fazer ela seguir adiante, e ela também vai estar disposta a te ajudar a seguir adiante. Isso é o verdadeiro network, é a troca de ideias, é a troca de experiência, é a amizade verdadeira e não um oportunismo de basulação, de querer algo em troca de qualquer favor. Não, isso aí não é network, isso é oportunismo, isso é amigos falsos, isso é tudo que o mundo está cheio. Mas o verdadeiro network são laços poderosos que fazem as pessoas subir e crescer. Então, quando a gente vê qualquer pessoa que tem bons resultados em negócios ou em qualquer outra área também da vida, mas principalmente na vida do negócio, tem bons networks, tem bons contatos verdadeiros, não apenas pessoas falsas, mas claro que as falsas participam do meio do processo, né? Que na vida a gente não consegue bem separar o trigo do zoio, digamos assim. A gente não consegue separar o trigo do zoio exatamente, e fica às vezes um pouco difícil a gente descobrir quem é o verdadeiro e quem não é, mas ao longo do processo a gente vai vendo, e o final, o resultado, a colheita, a gente consegue perceber quem é o trigo e quem não é o trigo na nossa vida, né? Tem pessoas que não são trigo, tem pessoas que são, e a gente precisa estar perto das que são, mesmo que ao longo do processo a gente não consiga identificar com clareza. E muitas vezes por isso, né, por esse medo de encontrar pessoas ruins ao redor, né, no processo do caminho, que faz a gente travar. Não, mas não podemos travar. É normal, vai acontecer de ter zoio no meio do trigo, mas não importa, o importante é a gente plantar. Se a gente nunca plantar, por conta que vai nascer ervas daninhas, então a gente nunca vai ter uma plantação, né? Nunca vai ter um resultado. É assim que funciona a nossa vida, assim como é a natureza, né? A natureza não é 100% perfeita, de problemas impecável, onde não surge nenhuma dificuldade, onde não surge nenhuma erva daninha, onde não surgem predadores, surgem, mas a natureza continua sendo linda, maravilhosa e nos ensinando muita coisa, independente de ter também as situações desagradáveis que acontecem no meio de plantações, que acontecem no meio, né, de algo natural. Mas isso não tira o brilho da natureza. Então a nossa vida é assim mesmo. As coisas boas fluem, né? As pessoas boas ao nosso redor, sim, os bons network, mas também vai surgir aqueles que não são bons, aquelas ervas daninhas. Mas isso faz parte, não deve ser um medo de você seguir adiante, né? Então é seguir sabendo que isso vai ocorrer, mas que a gente consegue sim separar através dos frutos, né? Através dos frutos, através das colheitas na nossa vida, dos resultados de cada objetivo, de cada projeto, a gente consegue ver e separar quem de fato ajudou, contribuiu para aquilo acontecer e quem não contribuiu, quem foi o zoio que só atrapalhou no meio de um projeto, né? Então isso é muito claro no resultado. No final, na colheita, a gente consegue separar, né, o bom do ruim. Simples assim, né? E não tema no meio do processo. Bem prático, bem tranquilo de a gente entender como funciona. Então, esse é o melhor caminho para que tudo flua positivamente bem. Esses são, digamos assim, as melhores estratégias para dar tudo certo. Tem as metas, claro que é muito importante, mas não somente as metas por metas, mas saber jogar o jogo da vida, saber ter networks positivos, saber entender contextos das coisas ao nosso redor, ter controle, ter governança, visualizar grandes resultados, visualizar aquilo que você deseja, independente de ser grande ou não, mas o grande é relativo. Para mim pode ser grande, para você pode ser pequeno, ou vice-versa. Então, as coisas que a gente chama de grande e pequeno é dependendo do ponto que você vê. Então, tudo na nossa vida tem certas relatividades e o grande e o pequeno é subjetivo. Então, não julgue os seus objetivos como difíceis, como grandes demais, porque ele só é grande se você compara com algo muito pequeno, algo menor. Então, não compare seus objetivos com algo pequeno, compare com coisas maiores ainda, porque você vai ver que aquele objetivo não é tão grande assim, que você ainda pode muito mais além daquilo. Então, assim que você tem uma meta financeira principalmente, olhe uma outra meta maior para você ver que aquela sua meta não é
tão grande assim, não é tão impossível, na verdade é pequena, e que tem muito mais além disso, que vai ficar muito mais simples, muito mais plausível de você enxergar que não está criando nada de impossível, né? Mas sim, é perfeitamente possível, e seguindo etapa a etapa, vocês seguem em qualquer lugar. A gente é capaz de chegar em qualquer lugar, desde que a gente busque as pistas certas, faça as coisas que têm que ser feitas, não ter medo, agir e reagir de maneira boa perante as coisas que surgem. O mundo está aí com um contexto igual para todos, né? O contexto é igual para todo mundo que está vivo, mas algumas pessoas reagem a esses contextos, ao mesmo governo, a mesma nação, de maneiras diferentes. Enquanto uns reclamam, outros fazem diferença, outros ignoram, outros fazem coisas que vai conseguir ter resultado independente dos problemas que cercam, né? Então é ter ideias, é acreditar, é seguir, é agir, é ter ação. A ação é muito importante. Então agora é a hora de agir, termina a hora da ação e começa a hora de você agir, de nós agirmos e cair para dentro, com medo, sem medo, tendo todos os passos ou não tendo todos os passos, dê o primeiro, que o próximo vem com certeza em seguida. E bora lá para uma vida muito mais próxima, para uma vida muito mais fluida, de maneira natural. Forte abraço e, como sempre, até o nosso próximo episódio do Hora da Ação. Até lá!